mas para nos levar ao Evangelho genuíno de Cristo. Paulo certamente teve muitas dificuldades no seu ministério. Ele chegou a dizer, em certa época, dizendo assim: eu fiquei só está comigo Lucas. Falou assim: olha, só está comigo Lucas. Estava conversando com a pastorinha de casa, dizendo assim: quem foi o apóstolo Paulo? O que aquele homem fez? O trabalho, a envergadura de Paulo. Mas foi chegando no final da sua caminhada, falou assim: eu tive uma batalha muito grande, mas ninguém compareceu na minha defesa. Eu tive só. Se Deus não se levantasse a meu favor, se eu dependesse de companheiros, se eu dependesse de pessoas, eu teria se decepcionado demais da conta. Mas Deus se levantou a meu favor. Então, Paulo foi para a prisão lá em Roma, e foi poucos os seus amigos, seus cooperadores que foram vê-lo. Mesmo assim, Paulo não decepcionou com ninguém. Paulo não decepcionou com as situações. Ele não colocou preço. Ele fez algumas reclamações, natural do ser humano, mas ele não pecou nisso. E ele foi capaz de cantar o hino da vitória no final da sua jornada ministerial, quando ele disse assim: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, Paulo foi até o fim. E o certo é, meus irmãos, se a gente está esperando, de fato, compensação humana, se nós estamos esperando que as pessoas, é certo que aqui estamos em família, mas se a gente for esperar pela correria da vida, pela imposição da vida, a gente fica esperando que as pessoas vão nos carregar, vão nos levar. Isso não vai acontecer. É muito séria essa situação. Muito séria essa situação. Então não espere por isso. Não espere por isso. Não espere, só não fique esperando por mim. Caminha. Cada um seguindo a Jesus, cada um caminhando para Jesus. Mas assim: não estou aqui porque o irmão fulano passou aqui e não me cumprimentou. O irmão passou aqui e fez de conta que não me viu. Ai, não, deixa disso, continua caminhando. Não me convidaram para isso, não me convidaram para aquilo. Continua caminhando. Então vamos melindrar a vida. O ministério é assim, a vida cristã é assim, a vida do ser humano é assim. Vamos para frente. Paulo, então, depois de 14 anos, 3 anos, depois de 14 anos, ele subiu para Jerusalém e foi levado por Barnabé. Chega lá, estava com Tito, e foi recebido ali pelos apóstolos, e Paulo começa o seu ministério praticamente depois dessa época. Capítulo 1. Cristo, vamos falar comigo? Cristo é autossuficiente. Nele se consuma o plano pleno da redenção. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta para corrigir a igreja dos falsos ensinos, ele aponta a centralidade em Cristo como autossuficiente. Não apenas o nosso Salvador, porque ele não é apenas o nosso Salvador, ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Senhor do universo e Deus de toda a criação. Nele está a plenitude da nossa redenção, porque é nele que fomos reerguidos, é nele que fomos libertos, é nele que temos a nova vida, é ele que nos reconquistou para si, é ele que quitou a nossa dívida, ele que pagou a nossa conta de uma vida inútil e indesejada. Então Cristo, ele não é apenas o nosso Salvador, ele é o cabeça da igreja. Eu estava pensando, cabeça da igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo, mas sou igreja de Cristo, mas sou membro do corpo de Cristo. Todos nós somos membros do corpo de Cristo, mas nós somos a igreja de Cristo. Somos o corpo de Cristo, e Cristo é cabeça. Quem que guia o corpo?
Quem que guia o corpo? Quem guia o corpo? Então o comando do corpo é na cabeça. É na cabeça. Cabeça que guia o corpo. Ela que faz o corpo andar corretamente. É lógico que a gente precisa dos nossos membros, mas a cabeça que guia, dirige. Cristo é o cabeça da igreja. Quem é que guia a nossa vida? Quem orienta a nossa vida? É eu mesmo? É os meus pensamentos? É as minhas articulações? Quem é que governa a minha mente? Quem é que governa o meu corpo como o corpo de Cristo? Cristo é o cabeça da igreja. Nós precisamos de entender que quando nós estávamos no mundo, a nossa cabeça era nossa mesmo. A gente que mandava na gente. Debaixo de um domínio mundano, mas era a nossa cabeça que era governada. Mas hoje não, hoje a nossa cabeça é Cristo que comanda o corpo de Cristo. Precisamos entender isso. E é Cristo que nos reergueu, nos libertou, nos deu nova vida, reconquistou as nossas vidas, quitou, pagou a nossa conta de uma vida indesejada. Depois dessa saudação, fala que tinha conhecimento. Depois que Paulo faz uma saudação, ele fala assim: eu tomei conhecimento da fé dos irmãos colossenses e de seu amor por Cristo, da esperança eterna, e como eles tinham aprendido de Epáfras, um fiel ministro, o qual nos informou tudo a respeito da igreja. Eu achei isso também muito importante. Paulo faz a sua saudação e depois assim: eu tomei conhecimento de tudo que está acontecendo na igreja. Epáfras me deu todo o esclarecimento, o amor que vocês têm por Cristo, a esperança eterna que vocês desenvolvem na vossa fé, que vocês aprenderam de Epáfras. Epáfras certamente era o pastor ali naquela cidade, naquela igreja. E Paulo diz assim: porque Epáfras é um fiel ministro. Eu acho isso muito interessante, porque essa palavra fiel, fidelidade, lealdade, isso está desaparecendo nos relacionamentos humanos. É um mundo de oportunidade, é um mundo de incerteza na vida das pessoas. Mas Epáfras é um fiel ministro. Eu lembro quando estava conversando com uma adolescente, e ela com aquela incerteza dos adolescentes, e ela querendo tomar alguma atitude, eu falei assim: olha, existem muitos pastores bons no mundo, muitos pastores bons, muitos pastores leais, fiéis ao seu ministério. E no Brasil tem muitos pastores fiéis. Muitos pastores fiéis, dedicados. E no Brasil, em Anápolis, também tem muitos pastores. E um deles está aqui no Ministério da Madureira, que é o saudoso pastor José Brandão Porto. Eu falei assim: este é um grande líder, é um homem fiel, é um homem leal, um homem fiel a Deus, um homem fiel. A gente precisa de líderes fiéis. Você não pode seguir qualquer tipo de líderes. Você tem que seguir líderes fiéis, comprometidos. E Paulo diz assim: olha, vocês desenvolveram, vocês cresceram porque vocês têm aí um líder fiel. Epáfras é um ministro fiel. E ele veio aqui me visitar em Roma, nas prisões, e me explicou tudo a respeito da igreja. Como vocês cresceram no espírito de vossa caridade. Assim que tomei conhecimento de tudo, coloquei vocês nas minhas orações, para que vocês aprofundassem no conhecimento. Eu pus lá a letra grande: do conhecimento da vontade de Cristo. Nós já conhecemos a vontade de Cristo na nossa vida profundamente. Nós temos esse conhecimento da vontade de Cristo profundamente no desempenho da nossa vida cristã.
Ou será que nós não chegamos a esse limite, a essa profundidade? Olha, aprofundar-se, comecei a orar para que vocês aprofundassem no conhecimento até vocês entenderem a vontade de Cristo na vossa vida cristã. E frutificassem em toda boa obra. Paulo, apóstolo, foi direto e claro com a igreja. Deus nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, nos garantindo a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos nossos pecados. Só por Ele, por intermédio dEle, somente nele, o primogênito de toda a criação. Nada foi feito senão por Ele, se vocês permanecerem. Paulo fala da vida espiritual deles, da abundância deles, do crescimento deles, fala do crescimento do espírito, do amor que eles desenvolviam naquela comunidade. Se vocês permanecerem fundados e firmes na fé, e se não moverem da vossa esperança, do evangelho que vocês têm ouvido e crido de nós, da qual estou feito ministro, vocês alcançarão todas as bênçãos provindas do evangelho de Cristo. Aleluia! Não escureçam, não voltem atrás, é para frente. A vida cristã é para frente, o conhecimento de Cristo é para frente. Não é uma disputa, não, é uma profundidade para conhecer a cada dia a vontade de Cristo em nossa vida. Quando eu falo nossa vida, eu estou me dizendo a nossa vida completa, a nossa vida como ser humano, a nossa vida como pai de família, a nossa vida como empresário, a nossa vida como um homem social, a nossa vida como um homem espiritual, a nossa vida como amigo, a nossa vida como ministro. Estou dizendo, nossa vida, porque a nossa vida não está, é um leque de situações, de abrangência. E se nós permanecermos firmes, se nós permanecermos, olha, fundados neste evangelho que nós somos instruídos. Esse evangelho que nós cremos quando foi pregado para nós, se nós permanecermos, nós também receberemos todas as promessas que esse evangelho faz. Glória a Deus por isso. Porque hoje nós vivemos um tempo em que a gente ouve tanto, que a gente pensa dizer assim, agora que eu compreendi a verdade, agora que eu sou crente de fato, agora que eu estou compreendendo o Evangelho, eu já tenho 30 anos que eu estou andando no Evangelho, mas ainda não tinha descoberto a verdade. Agora que eu entendi a verdade. Irmãos, eu conheci o Evangelho e a verdade no ano de 73. E de lá para cá, eu sou bem desenvolvendo a minha fé, procurando conhecer mais, procurando desenvolver mais. Mas eu já conheci o Evangelho lá atrás. Agora eu estou desenvolvendo para crescer, para desenvolver a minha fé. Eu falei aqui recentemente, olha, a gente tem que lutar para a gente não envelhecer na fé. Tem pessoas que vão envelhecer na fé. Não, ninguém pode envelhecer na fé porque o Evangelho é novo cada manhã. Então, precisamos de ser aquele entusiasmo quando aceitamos a Cristo. Temos que ir para a sepultura com aquele entusiasmo. Temos que ir para a sepultura com aquela força, com aquela fé, com aquela coragem de servir a Jesus todos os dias da nossa vida. Porque se nós ficarmos olhando para a direita, para a esquerda, as tempestades, como o Pedro entrou dentro do mar, quando Jesus assim vem, e ele entra e começa a andar sobre o mar e começa a olhar o vento daqui, vento de lá, onda daqui, onda de lá, e ele tirou a atenção de Cristo e começou a observar tudo que estava ao seu redor, e ele começou a afundar. E logo eu me disse assim, Senhor, me socorre. Eu preciso já estender as mãos. Olha, eu sei que as ondas são bravias, eu sei que os ventos são de tempestades, mas eu estou olhando para Jesus. Eu quero dizer para você, igreja, olhem para Jesus. Deixa o mar com as suas ondas, deixa o vento com seus assobios. Olhemos para Jesus
não vamos voltar atrás, não vamos procurar outro novo Evangelho, não vamos procurar outra nova revelação. Não, já temos o Evangelho que nós cremos, que foi pregado para nós de homens fiéis, e homens avalizados, homens de Deus, que nos instruíram. E nós precisamos permanecer até que Ele volte. Capítulo 2. O apóstolo Paulo adverte a igreja a refutar todas as falsas filosofias, religiões e tradições que destacam a importância do homem à parte de Deus e a sua revelação escrita, tais como gnosticismo. Existe isso hoje, mas como não existe, isso está aí na sociedade. O que é gnosticismo? Negava a divindade de Jesus. Como é que você vai, como é que você consegue pegar o Evangelho, distorcer o Evangelho, negar a divindade do Evangelho e ser um pregador de conhecimento? Negava a divindade de Jesus. Uma pessoa gnóstica acredita na doutrina que diz a salvação da alma não através da fé, mas do conhecimento, ou propriamente através do saber espiritual pelo viés filosófico, não por meio da fé e da revelação divina. Então consegue pegar a Bíblia, consegue pegar outros livros que eles acreditam que são livros de personagens espirituais. Eles conseguem distorcer isso tudo, falar do Evangelho, falar de tudo, totalmente distorcido, negando a divindade de Cristo, da supremacia de Cristo, e faz uma confusão na vida das pessoas que não conhecem o Evangelho. E muitos deixaram os caminhos do Senhor, voltando para essas questões, para essas situações complicadas. E muitos deixaram o Evangelho e voltaram novamente para a idolatria, voltaram para o catolicismo, voltaram para o espiritismo e voltaram para outras seitas onde se nega a divindade e a supremacia de Cristo. O legalismo, isso era o combate de Paulo nas igrejas onde ele cuidava, enfatizava rituais e leis. O que é o legalismo? É o estilo de vida que as pessoas acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina, quando as regras estão acima de Deus. Quando as regras, o homem cumpre as regras e acha que ele vai receber merecidamente a salvação, que ele merece, que ele é capaz de receber toda a salvação, não porque ele precisa de obedecer a Jesus Cristo, mas porque em cumprimento das regras que ele cumpre, ele merece e ele é favorecido por isso. Ora, os fariseus, eu acredito que o próprio Paulo, antes de conhecer o Evangelho, ele era um legalista. E hoje o legalismo ainda está inserido na sociedade. Terceiro, o ascetismo promovia a abnegação extrema, onde os prazeres carnais, naturais dos seres humanos, seriam considerados pecaminosos devido a ser recusados. Ora, o que precisa ser recusado são os prazeres carnais pecaminosos, mas não são os prazeres carnais permitidos. Mas o ascetismo ignora todo tipo de prazeres carnais ou naturais do ser humano. Todos esses prazeres vão ser negados. Ora, como é que isso pode ser? Deus deu sim para o ser humano, nas relações do ser humano, ter dentro da vontade divina os seus prazeres carnais, seus prazeres naturais, sem ser negados. Se negar, são os prazeres pecaminosos. Quarto, culto aos anjos. Os falsos ensinadores incentivavam a adoração e reverência aos anjos como forma de mediadores e como forma de aproximar de Deus. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Mas tem pessoas que ainda invocam os anjos, ou acham que os anjos ainda são os mediadores? Ainda há. Eu estava conversando com o irmão, ele disse assim: olha, pastor, eu estava numa luta muito grande, aí eu levantei e fiz uma oração.
Anjo Gabriel, não, anjo Miguel, cadê a sua espada? Abre o caminho para mim passar. E o anjo Miguel veio e abriu o caminho para mim passar. Eu fiquei escutando esse moço, está forte, hein? Está forte o seu anjo Miguel. Então, não precisou nem de Cristo, o anjo Miguel veio e resolveu. É porque ainda as pessoas ficam com essa imaginação de que os anjos são seres criados por Deus, os seres angelicais, e eles acabam confundindo, achando que precisam dos anjos fazer uma ponte. E há muita gente que curte isso, olhando com o anjo, vendo o anjo. A Bíblia diz que os anjos são ministros, são ministradores daqueles que trabalham em favor daqueles que não te agradam, trabalham a favor, trabalham por uma direção divina, por uma indicação divina. Agora, Deus jamais vai mandar anjo ser o mediador, se Cristo, seu Filho, é o mediador por excelência da igreja. Cristo é o mediador, não é anjo. A aliança não foi feita com os anjos, foi feita com Cristo e a sua igreja. Então, no livro de Colossenses, capítulo 2, 18 e 19, ninguém vos domina seu bel prazer, sem pretexto, com pretexto de humildade, oculta aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão e não ligada à cabeça. Olha, porque todo ensinamento que não está ligado à cabeça, quem é a cabeça? Então, todo ensinamento que não está ligado à cabeça é herético, não deve ser observado, tem que ser recusado, tem que ser combatido e contestado. Inchado na sua carnal compreensão não ligada à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pela junta ligadora, vai crescendo no aumento de Deus. Todo o nosso corpo, toda a nossa fé, tem que estar centralizada na cabeça, que é Cristo. Todo ensinamento que a convergência não é Cristo, aí é apenas uma história contada. Porque todo desfecho, toda compreensão bíblica tem que desfechar em Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Quinto, filosofia humana, contrária à revelação divina. Colossenses 2,8. Tende cuidado de que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. As filosofias ensinam que o homem não foi criado como um Deus pessoal. Essa é a filosofia dos homens, que o ser humano não é uma obra criada por um Deus pessoal, mas é um processo de evolução. Isso vai acontecendo, vai evoluindo, e depois que o homem virou homem, encerrou aquele período de evolução, que o homem está evoluindo e não sabe aonde o homem vai chegar, né? Quem sabe, na cabeça desses filósofos, daqui mais uns 3 milênios, o homem não vai ser o homem que está aqui, né? Vai ser, quem sabe, um monstro, né? Que vai evoluindo e vai mudando. Mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Nós somos a imagem de Cristo, nós somos a imagem de Deus. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Mas os homens, aonde o diabo atua, tem todas essas questões. Ensinamentos centrais defendidos pelo apóstolo Paulo. Primeiro, 1, 2, 3. Supremacia de Cristo. Cristo está numa posição de exaltação acima de todas as coisas. Cristo tem a supremacia. Ele está exaltado acima de todas as coisas. Paulo estava ensinando justamente a igreja de Colossos, dizendo: deixe de orar para tudo isso, deixe de orar para todas essas coisas. Cristo é supremo, Ele é a supremacia. Ele está exaltado acima de todas as coisas. Nós não estamos aqui seguindo os anjos, nós não estamos aqui seguindo os homens, nós estamos seguindo Cristo, e Ele tem uma posição de exaltação acima de todas as coisas. Segundo, 1, 2, 3. Salvação pela fé. A salvação é pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. É em Cristo que é a nossa salvação.
A nossa salvação não está baseada nas obras, está baseada na lei. A nossa salvação está baseada em Cristo. E é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Terceiro, vida em Cristo. Você agora tem Jesus. Abandone completamente o pecado e viva a experiência de uma vida abundante em Cristo. Você agora tem vida em Cristo. A Bíblia diz que antes nós estávamos mortos no pecado, hoje nós temos vida. E vida em Cristo. Se nós temos vida em Cristo, então agora temos que entender: abandonemos completamente o pecado para viver uma vida de experiência, uma vida abundante em Cristo. Quarto, Jesus é o exemplo de humildade. Mateus 11:29, e nos convida a aprender com Ele. Sem Jesus, nada somos. Confessamos as nossas misérias e abandonamos o pecado. Abandonamos essas misérias e vamos continuar seguindo a Jesus. Quando nós fazemos isso é amor, isso é humildade. Jesus vai dizendo: aprende comigo, ou aprende de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Se Jesus é manso e humilde de coração, e está convidando para a gente aprender com Ele, a gente vai a Jesus confessar as nossas misérias, a nossa insuficiência, a nossa pequenez, as nossas carências. Mas quando chegamos em Cristo, Ele é autossuficiente para as nossas vidas. Ele é autossuficiente. Quem tem Jesus, tem tudo. Então, Coríntios diz assim: quem tem Jesus, tem tudo. Porque Ele é autossuficiente. Tem tudo em todas as áreas da nossa vida. Quem tem Jesus não tem carência mais. Ele já está satisfeito, está realizado. Quinto, Gálatas 5:1, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. 1 Coríntios 6:12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A liberdade da lei de Cristo, ou a liberdade do amor, a liberdade de viver em Cristo. Nós já falamos aqui que a lei não foi capaz de endireitar os nossos passos e nos dar força e capacitação para seguir a Cristo. Mas a lei foi o instrumento que nos levou a Jesus. Mas quando nós chegamos a Cristo, Ele nos libertou pela lei do seu amor. Pela lei do seu amor, Ele nos libertou. E a Bíblia está dizendo: vocês agora estão libertos. Não é libertos pela lei, mas libertos pela lei da liberdade, que é Cristo. E essa lei da liberdade nos libertou da escravidão do pecado. E Paulo está dizendo: não volta a colocar o pescoço debaixo desse jugo. Você já não saiu de lá? Saímos. Não volte. Porque se vocês voltarem, vocês novamente serão escravos. Então não vão se submeter ao jugo da escravidão. Aí Paulo está dizendo em 1 Coríntios 6:12, tudo me é lícito, mas agora eu sou muito maduro, eu sou um crente experiente, não é tudo que me convém. Não é tudo que me convém. Ah, mas isso não tem problema. Não é as pessoas falar que não tem problema. É Cristo cabeça falar para mim que tem problema, não. Não estou seguindo os chavões das pessoas. Eu estou seguindo o Evangelho de Cristo. Estou seguindo o Evangelho de Cristo. Ah, mas fulano falou. Não, mas é o cabeça que tem que falar. E tudo me é lícito, mas não é tudo que me convém. Eu sou um crente idôneo, eu sou um crente experiente, eu conheço a vontade de Cristo. Lógico que eu não vou ficar levando os irmãos a fazer essas afirmações, porque cada pessoa tem que fazer a sua afirmação pela convicção e pelo conhecimento que ele tem já, do seu Cristo. Quer dizer, eu fico observando as pessoas falando: fala aí, o seu povo fala aí, se a primeira pessoa está falando que não é nem realidade na vida dele. Eles falam, eu falo assim: por que você falou? Porque se eu não falar, fica ruim demais, porque está todo mundo falando.
eu não falo e fico constrangido. Mas não preciso falar, eu que tenho que falar para mim mesmo. Eu sei que tudo me é lícito, mas pela lei da liberdade de Cristo, eu sei separar aquilo que me convém e aquilo que não me convém. Eu sei separar aquilo que é a vontade de Deus daquilo que não é a sua vontade. Porque se eu perguntasse assim, aonde eu estou indo, se Cristo estivesse aqui comigo, Ele iria? O que eu estou fazendo, se fosse Cristo aqui, Ele faria também a mesma coisa? Porque eu sou membro do seu corpo. Então, de repente, a gente tem que fazer algumas perguntas para a gente mesmo. Então, o que eu vou falar aqui? Se fosse Cristo, falaria assim? Se fosse Cristo, falaria justamente isso? Então, vamos lá. Capítulo 3. Exortação à santidade e ao amor fraternal. Esse capítulo nos leva a uma reflexão de mudança de posição. Se já ressuscitamos em Cristo, estamos ligados e envolvidos com as coisas lá de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Os nossos pensamentos estão em cima e não na terra. Mas esse cara está maravilhosa. Acho que Paulo, quando escreveu, eu estava pensando em mim, pensando em vocês, né? Olha, nós já ressuscitamos com Cristo. Nós já ressuscitamos. A nossa vida de escravidão da potestade das trevas, mortos no pecado, não, agora nós estamos vivos, ressuscitamos em Cristo. Se nós já estamos ressuscitados em Cristo, então estamos ligados e envolvidos com as coisas que estão lá de cima, aonde Cristo está. Agora a nossa ligação é com Ele. Os nossos pensamentos estão mais presos aqui na terra, mas estão em cima. Estamos mortos para o mundo, mortos para as obras da carne e para as obras de Satanás. E a nossa vida agora está escondida em Cristo. Cristo é a nossa vida. E assim como Ele é, o seremos. O apóstolo apela para uma vigilância permanente. Mortificai, ou fazei morrer os vossos membros, se ainda estiverem vivos, membros que estão sobre a terra. A prostituição, a pornografia, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelos quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha, nós não estamos mais com nossos pensamentos cravados na terra ou nas coisas desse mundo. Os nossos pensamentos estão ligados em Cristo. Nosso pensamento está ligado em cima. Toda boa fama, tudo que é de boa ordem, tudo que é bom, tudo que é de amor, tudo que é de honestidade, está ligado em cima e não ligado na terra. Porque a terra ficará para trás. Nós vamos ter uma vigilância permanente. Eu quero que vocês repitam comigo, assim que eu chegar lá. Fazei morrer, ou mortificai, fazei morrer. Eu falei aquele domingo que quando a gente morre, finda o sentimento, finda as emoções, finda os sonhos, finda tudo. Eu só posso estar pregando aqui, posso estar pregando aqui, mas como já aconteceu, quantas pessoas, quantos pastores, quantos servos de Deus morreram no púlpito. Está pregando bem? Mas e aí? Morreu. Acabou, ele não vai continuar pregando, o sermão encerrou o som, encerrou tudo, e de repente ele veio para o culto pensando assim, eu vou no culto, vou chegar lá, vou ministrar, depois sair, vou sair com a minha esposa, vou tomar um cafezinho, um lanchinho, comer uma pizza na cidade e tal, depois volto para casa, vou dormir, daí já tem até um planejamento depois do culto, e chega aqui, morreu, acabou, encerrou. A Bíblia diz, fazei morrer os vossos membros. Quanto morrem os nossos membros em relação às obras do mundo, às obras da carne, à concupiscência da vida? Morreu esse sentimento, morreu esse desejo, esses apetites, morreu essas questões todas, está morto. Olha, então vamos lá. O apóstolo Paulo apela pela
vigilância permanente, mortificar, pois os nossos membros que estão sobre a terra.